On March 11th, 2000, Em 11 de março de 2011, eu estava numa plataforma da estação de trem em Shinagawa, em Tóquio, para visitar a missão Japão-Kobe. Por volta das 3 da tarde, houve um violento terremoto de magnitude 9.0. Eu não conseguia ficar em pé devido ao intenso tremor. E segurei firme no corrimão de uma escada. As luzes do teto, à minha volta, começaram a cair no chão. A cidade de Tóquio inteira entrou em pânico. Felizmente, não me machuquei. E 4 horas depois, fiquei aliviado em saber que toda a minha família estava a salvo. A televisão mostrou uma série de vídeos terríveis, chocantes. Houve um violento tsunami na área da missão Sendai, que varreu tudo pelo caminho. Carros, casas, fábricas e campos. Fiquei perplexo com as trágicas imagens e chorei. Fiz também uma fervorosa oração para que a ajuda e a proteção do Pai Celestial chegassem às pessoas que moravam naquela região que eu tanto amo. Algum tempo depois, foi confirmado que todos os missionários e membros da igreja estavam bem. No entanto, muitos membros foram afetados, perderam familiares, casas e pertences pessoais. Mais de 20.000 pessoas morreram. Comunidades foram destruídas e muitos foram forçados a sair de casa devido a um acidente numa usina nuclear. Desastres como esse estão devastando muitas partes do mundo hoje, causando a perda de muitas vidas. Fomos alertados de que desastres, guerras e inúmeras dificuldades ocorreriam no mundo. Quando tribulações como essas acontecem a nós, de repente, talvez nos perguntemos, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ou, por que tenho que sofrer assim? Por um longo tempo, antes de me converter ao Evangelho, não tive uma resposta clara para a pergunta, por que tenho provações? Eu entendia a parte do plano de salvação que diz que seríamos testados. No entanto, para ser sincero, com relação a essa pergunta, eu não tinha uma convicção que fosse forte o suficiente para respondê-la de maneira adequada. Mas chegou uma época em minha vida que eu também passei por uma grande provação. Quando eu tinha 30 anos, estava visitando a missão Nagoya como parte do meu trabalho. Depois da reunião, o presidente da missão teve a bondade de pedir aos élderes que me levassem ao aeroporto. Contudo, ao chegarmos num cruzamento na parte baixa de uma longa descida, um enorme caminhão veio descendo atrás de nós em grande velocidade. O caminhão bateu na traseira do nosso carro e o empurrou mais de 20 metros para a frente. A parte aterrorizante de tudo isso é que não havia um motorista no caminhão. A traseira do nosso carro foi compactada à metade do tamanho original. Felizmente, tanto os élderes como eu sobrevivemos. Porém, no dia seguinte, comecei a sentir dor no pescoço e nos ombros e uma forte dor de cabeça. Daquele dia em diante, não consegui dormir e fui forçado a viver todos os dias com dor física e mental. Orei ao Senhor para que curasse minha dor. Mas esses sintomas continuaram por 10 anos. Nessa época, sentimentos de dúvida infiltraram-se em minha mente e eu me perguntava, por que tenho que sentir tanta dor? No entanto, embora o tipo de cura que eu estava procurando não me fosse dada, esforcei-me para ser fiel e cumprir os mandamentos de Deus. Continuei a orar para conseguir as respostas para as perguntas que eu tinha sobre minhas provações. Chegou uma época, então, na qual tive que lutar para resolver outro problema pessoal. E eu estava preocupado, porque não sabia como lidar com essa nova aprovação.
Eu estava orando por uma resposta, mas não recebi nenhuma de imediato. Então, fui conversar com um líder da igreja em quem confiava. Enquanto conversávamos, com amor na voz, ele disse: Irmão Aoyagi, será que o propósito da sua existência nesta terra não é o de passar por essa provação? Não é melhor aceitar todas as provações da vida do jeito que são e deixar o restante com o Senhor? Não acha que esse problema será resolvido quando ressuscitarmos? Quando eu ouvi essas palavras, senti fortemente o Espírito do Senhor. Eu já tinha ouvido essa doutrina inúmeras vezes, mas os olhos do meu entendimento nunca se abriram tanto como naquele instante. Compreendi que essa era a resposta do Senhor que eu estava procurando em minhas orações. Conseguia entender claramente o plano de salvação estabelecido pelo Pai Celestial e entender de outra maneira esse importante princípio. Em Abraão, o Senhor declarou: E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. O princípio é que Deus, que criou os céus e a terra, conhece o grande propósito desta terra. Ele tem domínio sobre todas as coisas nos céus e na terra. E a fim de realizar o plano de salvação, Ele nos dá diversas experiências diferentes, ou seja, provações, enquanto estamos aqui na mortalidade. O Senhor disse o seguinte para Joseph Smith: Sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Portanto, persevera em teu caminho, pois Deus estará contigo para todo o sempre. As provações desta terra, inclusive doenças e morte, são parte do plano de salvação e são experiências inevitáveis. É necessário que perseveremos em nosso caminho e aceitemos as tribulações com fé. Porém, o propósito da vida não é meramente suportar provações. O Pai Celestial enviou seu amado Filho, Jesus Cristo, como nosso Salvador e Redentor, para que pudéssemos vencer as tribulações com as quais nos deparamos nesta terra. Em outras palavras, Ele faz com que as nossas fraquezas se tornem pontos fortes. Ele expia por nossos pecados e nossas imperfeições e torna possível que obtenhamos imortalidade e vida eterna. O presidente Henry B. Eyring declarou: Mas o teste que o Deus amoroso colocou diante de nós não é para ver se conseguimos suportar as dificuldades, mas sim para avaliar se conseguiremos suportá-las bem. Passamos no teste mostrando que nos lembramos dele e dos mandamentos que ele nos deu. Perseverar em nosso caminho é uma decisão chave nas épocas de provação. Voltem o coração para o Senhor, especialmente quando estiverem enfrentando tribulações. Obedeçam humildemente aos mandamentos de Deus. Mostrem fé para conciliar seus desejos com a vontade de Deus. Examinemos agora aquela colisão na traseira do nosso carro em Nagoya. Eu podia ter morrido no acidente. No entanto, pela graça do Senhor, sobrevivi como que por milagre. Sei que os meus sofrimentos foram para o meu crescimento. O Pai Celestial ensinou-me a ter paciência, a desenvolver empatia e a consolar os que estão sofrendo. Ao perceber isso, meu coração encheu-se de sentimentos de gratidão para com o meu Pai Celestial por essa provação. Coloquem Deus em primeiro lugar. Sejam quais forem as provações. Amem a Deus, tenham fé em Cristo e entreguem-se aos seus cuidados em todas as coisas. Moroni fez a seguinte promessa a estas pessoas:
Negai-vos a toda a iniquidade. E se vos negardes a toda a iniquidade e clamardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Eu testifico sinceramente que Deus, o Pai, e seu Filho amado Jesus Cristo vivem, e que as promessas de Deus àqueles que perseveram no seu caminho e o amam serão cumpridas mesmo em meio às provações. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.